Então, pessoal, agradecer a presença de todo mundo que veio participar hoje do webinar, né? Agradecer a presença do engenheiro Alan e do engenheiro o Renan Rufino, tá? Boa noite para todo mundo. E hoje esse webinar, tá todo mundo escutando o áudio direitinho? Dá um joinha lá no chat. Sim, Hoje, tá bom. ok, né? Aí o webinar vai ser o quê? Vai ser a questão de energia solar fotovoltaica nas perspectivas das engenharias elétricas e civil, tá? Como é que vai ser a organização desse webinar? O engenheiro Alan e o engenheiro Renan, eles vão fazer a palestra deles, que vai durar em torno de uns 40, 50 minutos, e depois a gente vai abrir um tempo para as perguntas. Aí, na hora das perguntas, é interessante vocês escrever a pergunta no chat. Daí eu abro o áudio do participante para poder fazer a pergunta, tá certo? No mais, eu peço que vocês deixem o microfone no mudo, tá? Para não ter áudio externo atrapalhando. E só os palestrantes puderem fazer a palestra deles, tá certo? Então, Alan e Renan, a palavra está com vocês dois, tá certo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Alan Batista, sou engenheiro eletricista formado pela UFC. Atuo já com energia solar há uns 4 anos, eu acredito. Acho que uns 4 anos já atuava já um pouco no mercado, já dentro da universidade. Eu trabalho com sistemas fotovoltaicos, né, projetos, instalação, montagem. Já trabalhava nessa época também com auditoria. Existe uma norma chamada ABNT, NBR 16274, que trata de inspeção, verificação e ensaio de comissionamento. Ou seja, resumindo o que seria isso, tem usinas lá já instaladas, e aí a empresa contratante quer fazer, né, uma verificação para saber se está tudo certinho, se foi instalado conforme as normas, quer saber o desempenho do sistema. E aí existem um procedimento, equipamentos específicos e um laudo específico para você dizer se esse sistema está de acordo ou não, né? Tanto com a produção quanto com os requisitos técnicos de execução e projeto. E aí também eu já atuo nessa área já há um tempo também. Trabalhei em uma empresa depois que me formei, né? E nessa empresa acompanhei mais de 80 execuções de perto, fiz auditorias, essas auditorias de comissionamento, acredito que mais de 40 auditorias, desde o acompanhamento, laudo, ensaios, testes. Atualmente estou com a minha empresa, né? Eu e o Renan, nós somos os sócios da Mareal Engenharia e Tecnologia, e é uma empresa de engenharia no geral, não apenas na parte de solar, não apenas na parte elétrica, mas nós atuamos na elétrica e na civil, né? Utilizando metodologia de gestão para tentar sempre chegar na excelência, né? Então, hoje se fala muito de métodos de excelência, e a gente está trazendo isso também para a nossa empresa, tanto na parte de execução, projeto, nos nossos processos internos também. Então, vou deixar que o Renan agora se apresente um pouquinho também. Tranquilo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Renan Rufino, engenheiro civil formado pela Unifor. Um breve resumo do que eu já fiz. Durante um tempo eu fiquei em projeto e execução de projetos de sinalização e segurança viária. E durante 3 anos em construção civil, residencial e comercial. E hoje a gente está com a Mareal Engenharia e Tecnologia, visando projetos de elétrica e civil, buscando trazer a melhor qualidade para todos os clientes e colegas. Eu vou aqui, sim, só fazer uma breve apresentação da nossa empresa, né? O tema, você já sabe, que é energia solar nas perspectivas da civil e da elétrica, né? Elétrica e civil. Então, o nome da nossa empresa é Mareal Engenharia e Tecnologia. A gente gosta sempre de, nas apresentações, nessas palestras que a gente dá, também para o nosso cliente, sempre mostrar quem somos, né? Eu acho que quando você vai fazer um projeto, ou você vai vender um produto, ou você vai fazer qualquer tipo de serviço, é interessante que o cliente saiba, e vocês, né, entre aspas, como ouvintes, né, são nossos clientes, entre aspas, e é interessante saber como que nós somos realmente, né, como nós nos definimos, né.
A nossa missão é impactar, né, positivamente nossos clientes e a sociedade por meio de serviços de engenharia e tecnologia, sempre com foco na sustentabilidade, inovação, segurança e confiabilidade, usando sempre tecnologias de gestão para impulsionar a excelência. Então, isso aqui é a nossa missão e sustentabilidade, inovação, segurança, confiabilidade estão sempre no nosso DNA. Então, vocês vão até perceber isso na forma como a gente aborda os assuntos. A gente sempre tenta focar muito nesses pontos, né? O que é mais inovador, o que é mais sustentável, o que é mais seguro, o que é mais confiável. Vou abordar mais para frente, vocês vão entender o porquê disso tudo, porque o mercado, infelizmente, né? Ou felizmente também, se a gente olhar para o outro lado, está em ascensão e tem profissional, entre aspas até, né? De todo tipo, né? Qualificado, mais qualificado, menos qualificado, pessoas de outras áreas que não têm a qualificação, às vezes nem têm o conhecimento para estar ali executando esses serviços, às vezes não tem nem, digamos assim, a habilitação para estar ali, mas estão fazendo. Então, você vai encontrar muita coisa no mercado, né? Então, os nossos serviços, como o Renan falou também, a gente trabalha com energia solar, também na parte de construção, né, civil, e a gente também trabalha na parte elétrica, de forma geral também, e na parte de sustentabilidade. Agora, entrando aqui já no nosso tema, né, o contexto da energia solar fotovoltaica no mundo, ela começa, apesar de ser recente, ela começa com a descoberta do selênio lá em 1800, né, e dentro dessa cronologia aqui a gente tem vários eventos, né, a preparação do silício, o efeito fotovoltaico, o Becquerel, e todas as descobertas que vieram, né, até as últimas descobertas, e vocês vão acompanhar a nossa palestra aqui, que a gente vai comentar muito, que as tecnologias estão todo tempo, né, se modificando, mudando, melhorando. Então, assim, a gente tem um mercado na energia solar muito dinâmico, né? Só um exemplo para vocês, prático, né? Há uns 3, 4 anos, acho que uns 4 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com energia solar fotovoltaica, a segunda módulo, né? O segundo módulo com a potência, né? Maior que tinha na época aqui no mercado no Brasil era 265, né? 265 watt pico. Era a segunda maior placa. 265 watt pico não é nem mais fabricado. Já foi descontinuada essa linha. Hoje a menor linha de potência que se trabalha comercialmente, que o pessoal está usando, né, hoje em dia, é 330. Então, para vocês verem o quanto isso já mudou. E as que a gente usa nos nossos sistemas, as que tem disponível aí, 380, 375, 400, existem placas de 450, 415. A Trina, que é uma fabricante grande mundialmente, ela anunciou um painel, se não me engano, de 600 watts. Então, assim, é uma evolução absurda que está acontecendo, né? Tanto na tecnologia, quanto também em questão de norma, está tendo muita evolução, felizmente também, e isso está refletindo no mercado constantemente. Então, desde da parte, digamos assim, técnica, na parte comercial, na parte também jurídica, né? Você vê as normas mudando, se atualizando, discussão de taxação para cá, discussão de mudança de tarifação para lá. Então, a gente tem muita coisa ainda para vivenciar no setor. É um setor bem dinâmico. Então, para vocês terem essa noção de que não é algo tão novo, e apesar de ser dinâmico, está aqui uma foto aqui em 1955, no Bell Labs, um laboratório. O rapaz aqui instalando, né, um painel fotovoltaico. E aqui, uma curiosidade, né? Se não me engano, o nome da empresa que existia aqui na década de 80, no Brasil, era a Heliodinâmica. Se não me engano, eu posso depois passar para o Juliano para ele passar para vocês com mais exatidão. Esses painéis aqui, se vocês colocarem, acredito, Heliodinâmica no YouTube, vocês vão ver. Se vocês irão ver lá um videozinho institucional mostrando como era feito, era uma das principais fábricas de painel fotovoltaico do mundo, era brasileiro. Era responsável por 5% da produção mundial na época. Então, assim, isso não é algo tão novo, mas é algo cada vez mais presente, né? Então, você tem aqui os painéis aerodinâmica e o contexto das contas, né? Nosso perfil de carga mudou muito de 20 anos para cá, porque nosso consumo, nossos aparelhos mudaram, então o nosso perfil de consumo aumentou. E, com base nisso, né, crise do petróleo, crise energética, entre outras instabilidades econômicas, a gente tem um aumento das contas de energia. Então, cada vez mais as energias renováveis, outras fontes de energia estão sendo cada vez mais pesquisadas, incentivadas, né,
foi essa tendência e é a tendência serem mais utilizadas para poder diminuir esses impactos, né, do alto consumo, de escassez de energia, escassez de recursos. Certo? Então, assim, eu vou explicar para vocês, não sei se todos já conhecem, né, mas para a gente nivelar aqui o conhecimento. Um funcionamento bem simplificado de como é a energia solar fotovoltaica, né? Então, está aqui, o solzinho, né, ele vem com a radiação, incide sobre os módulos fotovoltaicos, então, o módulo aqui em cima da casa, e aí, quando esse módulo, né, a radiação incide sobre esse módulo, ela gera, pelo efeito fotoelétrico, uma corrente contínua, uma energia, né, no painel. O painel gera essa energia, que é em corrente alternada, ou em corrente contínua, desculpe. E só que a maioria das nossas instalações, né, é alimentada em corrente alternada e não contínua. Então, a gente tem que ter algo que transforme essa corrente contínua para alternada. E esse algo é o inversor, que na topologia mais utilizada, que é ligado na rede, né, é o inversor on-grid. Então, ele transforma essa energia contínua em energia alternada. E depois que ele faz essa transformação de energia contínua em alternada, a gente liga o sistema num quadro geral, por exemplo, da residência, do comércio, da indústria, e aí é distribuída, né, para os equipamentos. Então, na medida que essa energia já é produzida, também ela já é consumida durante o dia pelos equipamentos. Então, se eu tenho uma TV ligada, na medida que eu já gerei energia elétrica aqui pelo painel, essa energia já está sendo consumida pelos equipamentos, certo? E aí, como a gente faz um projeto para abater o consumo total, realmente, né, se faz tanto de dia quanto de noite, vai sobrar uma energia excedente. Essa energia excedente, como aqui não é um sistema com bateria, se fosse a gente guardaria essa energia excedente, ela é redirecionada para a concessionária, para a distribuidora de energia, no caso aqui é a Enel. E aí à noite, como não tem sol, né, então você não vai ter radiação para produzir energia aqui pelo módulo, né, pelo sistema fotovoltaico, então você usa da Enel, e ela faz toda essa contabilidade do que entra e do que sai pelo medidor de energia bidirecional. O que a gente encontra nas nossas casas hoje em dia, nas casas onde não tem geração própria, são medidores unidirecionais, certo? Esses medidores só medem consumo. Eles não conseguem enxergar o que entra e o que sai. E esse medidor aqui, ele faz duas leituras, o bidirecional. Então a gente instala, depois que a gente instala, o próximo passo é trocar esse medidor, e quem faz isso é as distribuidoras, sem custo nenhum para o cliente, certo? Então, só para dar uma entendida melhor do que acontece aqui, é isso que acontece no sistema fotovoltaico. E essa energia que vai para a rede, ela vira um crédito, certo? Esse crédito fica lá contabilizado e à noite ele usa da Enel, certo? É como se fosse, para entender melhor isso, é como se fosse um mercadinho que eu vou lá, coloco R$1.000 no mercadinho, digo lá para o seu Zé do mercadinho, falo, seu Zé, está aqui R$1.000, eu vou aqui tirando as coisas ao longo do mês, no final do mês a gente acerta, é mais ou menos isso. Então, se eu consumir mais do que eu deixei, né, de saldo positivo, ele vai descontar, ó, Alan, falta aqui você me abater tanto, porque você consumiu além do que você precisava. E aí o seu Zé lá da vendinha, né, ele não vai me devolver em dinheiro se eu dei. Ele não vai querer me devolver em dinheiro, né? Então, ele vai fazer o quê? Vai criar um crédito para mim, para eu gastar, né, na próxima compra que eu fizer, certo? Então, é assim que funciona. E esse crédito, no caso da Enel, né, excedente, ele fica durante 60 meses, 5 anos. Então, cada crédito gerado excedente, eu posso utilizar ele em 5 anos para frente, certo? Até porque vai ter meses que você vai produzir mais e vai ter meses que você vai consumir menos ou mais, né? Então, assim, para vocês entenderem mais ou menos como funciona o módulo fotovoltaico, ele é a junção de vários elementos, certo? Esse aqui é o módulo fotovoltaico mais utilizado, que daquelas descobertas aqui que a gente viu nesse slide anterior aqui, são as tecnologias de silício, certo? São as mais utilizadas, com melhor custo-benefício, né, econômico também. Então, vocês vão ver que muito vai se falar desses módulos aqui, de silício, monocristalino, policristalino. Então, tem um vidro, tem essas fotovoltaicas, tem as camadas de EVA e tem as molduras de alumínio, tem toda a composição dela. Então, só para vocês entenderem mais ou menos, né, hoje se utiliza mais
essas duas placas, esses dois tipos de placas, a monocristalina de silício e a policristalina de silício. Geralmente as monos são mais escurinhas, as polis são um azul mais rajado. São mais baratas as polis, elas têm do que as mono, né, geralmente. Geralmente são os painéis com menor potência, digamos assim, do que as mono. Apesar de hoje a gente ter um avanço muito grande, né, na tecnologia, a gente ainda tem... As polis são menos eficientes, digamos assim, do que as mono. Mas a gente tem policristalina com a potência elevada também. Mas se for comparativamente com a mono com a mesma eficiência, o mesmo, digamos assim, utilizando a mesma quantidade de material, vai produzir mais, porque tem um grau de pureza maior. E a monocristalina, a policristalina, ela possui maior degradação do que a mono, certo? Então, o avanço tecnológico, né, tem feito não só a poli ficar mais eficiente, que é mais barata, ficar mais eficiente, e a mono, que é mais eficiente e mais cara, ela tem ficado mais barata, porque tem se usado mais também, então toda a questão de escalabilidade também. Então aqui, entre esse sistema simplificado que eu mostrei para vocês, como é simplificado, entre a placa e o inversor, a gente utiliza, né, obviamente, nesse tipo de conexão, de topologia, utilizando o inversor convencional, a gente coloca entre a placa e o inversor uma caixinha de proteção, certo? Essa caixinha de proteção CC a gente chama de string box, que é essa caixa aqui, certo? Tem os DPS aqui, esses vermelhinhos, a chave seccionadora para desligar e ligar as séries, né, fotovoltaicas. E aqui entre o inversor e o quadro geral tem a parte de proteção CA, né? O quadro de proteção CA, no qual também vai ter os DPS, vai ter um disjuntor também aqui, e tem toda a circuitaria dessa parte de proteção. Para vocês entenderem também, esse inversor que eu falei, inversor on-grid, né? Seria esse inversor aqui. Só que hoje existe outra tecnologia também que está cada vez mais acessível, né? Comparativamente a anos atrás. Era uma tecnologia bem cara antigamente, mas hoje é bem viável e até melhor por conta de alguns critérios, né? Entre eles, comparativamente, né? O microinversor até determinada potência, ele é um pouquinho mais barato do que o inversor, o microinversor. Só que o microinversor, a partir de 7, 8 kW pico instalado, o microinversor passa a ser bem mais caro do que o inversor convencional. E por isso ele possui um maior custo, né? Só que ele possui maior eficiência, maior robustez, ele otimiza o espaço, a instalação dele é mais estética, não tem poluição sonora com ele, o monitoramento é por placa, né? Em alguns modelos, o que a gente utiliza, que é esse daqui da Royal Miles, a gente consegue acompanhar todo o sistema por placa de produção. No caso desse outro aqui, ele tem menor eficiência comparada com essa outra tecnologia aqui. Desperdiça muito espaço, ele é menos estético. Ele, mais ou menos, no maior período de produção, lá para 11 horas da manhã, ele gera um ruídozinho assim, em alta frequência, que incomoda, entendeu? Então, assim, eu não recomendo o cliente colocar isso numa sala de casa, numa cozinha, entendeu? Não é legal, não é agradável, já que são instalações que vão ficar muitos anos ali. E o monitoramento desse inversor aqui, ele é geral, generalizado. Você vê a produção do sistema. Esse aqui eu vejo a produção por placa e a produção do sistema. Além do acompanhamento, se caso der algum defeito, acontecer algo, ele me avisa pelo aplicativo. Certo? Para vocês terem noção de uma diferença, eu peguei essa imagem aqui da internet, que o sistema com inversor convencional, aqui, ó, tá vendo? É bem menos estético, né? Está aqui 2 inversores imensos aqui. Esse inversor, só o inversor desse aqui, comparativamente, né? Ele vai precisar desse inversor aqui, para esse sistema, essa string box aqui e essa caixa aqui, CA também de proteção, provavelmente que deve ter os DPS e os disjuntores, né? Então, para um inversor seria essa caixa, um inversor e essa caixinha aqui. No microinversor, com o mesmo sistema, digamos que tem a mesma quantidade de placas, até aproximadamente, acredito que sim, por esse modelo aqui de inversor, aqui tem umas 20 placas, aqui também deve ter mais ou menos isso, 15, 20 placas. E aqui você tem o que no microinversor? Apenas esse quadro, é como se você tirasse o inversor, você tirasse essas canaletas todinhas aqui, esses eletrodutos, tirasse essa caixa aqui string box. Então você tem só
uma caixazinha de proteção aqui embaixo, que é muito menos invasivo, não gera ruído dentro da casa do cliente, né? Então você tem aqui a diferença, para o mesmo sistema, comparativamente com o microinversor, eu precisei só de um quadro desse, e para um sistema maior, eu precisei do mesmo número de placas. Eu acredito que esse sistema aqui comigo tem até mais placa do que esse aqui, que cabe nesse inversor único aqui. Nesse caso aqui, esse inversor já tem uma string box embutida. Então, ó, esse sistema aqui, ó, ele é esse sistema aqui, que a gente instalou no comércio. Ele tem, são 80 placas, aqui estão os microinversores. Ó. Aí tem 4 entradas, né? 4 entradas positivas, 4 entradas negativas, para 4 painéis, né? 4 módulos. Aqui outra instalação menorzinha, só um quadrozinho com disjuntor lá embaixo. Então, como ele já transforma em alternado lá em cima, porque ele é um microinversor, ele pega a tensão contínua e já transforma em alternado, então já jogo já alternada para o quadro do cliente. Antes eu passo de jogar para o quadro do cliente, eu passo para o meu quadrozinho de proteção CA. Certo? Tá aqui essa instalação, para vocês entenderem. Ela diminui alguns efeitos do inversor convencional, não consegue mitigar. Que, por exemplo, o sombreamento. Imagine que você tem aqui no sistema convencional, se fosse, digamos que essa placa aqui está com produção de 20%, porque está sombreada, essa outra aqui está com 90%, certo? E elas são todas ligadas em série, no caso do inversor convencional, do tipo string. Então, se esse aqui está 20%, está ligado em série com essas outras, pelo efeito do funcionamento do sistema em série, ele vai limitar pela menor potência, pela menor corrente. Então, todas essas outras, inclusive as que não estão sombreadas, vão ser limitadas. Então, todas aqui vão ficar com 20%. Então, isso é algo negativo. Então, naquele momento que estiver sombreado, passou a nuvem, ele vai limitar a eficiência do meu sistema. Então, quanto mais meu sistema, mais perdas eu vou ter nesse tipo de inversor. No caso do microinversor, se ele estiver com 20%, e digamos que esses 4 painéis estão ligados em um microinversor, esse está com 20%, esse está com 90%, esse com 80%, esse com 70%, cada um fica com a sua produção independente. Então, se ele tiver um sobrevento, ele não vai afetar o outro, certo? Então, é uma outra vantagem. Fora as garantias, que são muito maiores do microinversor comparativamente com as inversores convencionais. As melhores marcas de inversor convencional de fábrica é 6 anos. Né? O que a gente trabalha de microinversor é 12 anos de fábrica. E a gente ainda consegue estender. Aí as aplicações de energia solar, né, não é novo, como eu disse, a NASA já usa bastante tempo. Aqui a gente tem o satélite aqui da SpaceX também, utilizando, né, energia solar. A gente tem soluções para bombeamento, postes de energia solar, em lugares mais remotos, né, com off-grid, a bateria inclusa aqui. Isso aqui é um sistema que a gente instalou de energia solar no comércio de pequeno porte. Você tem aplicações de energia solar na fazenda, em áreas que não seriam utilizadas, como essas coberturas aqui, o cara está produzindo energia, indústrias também. Então, existem bastante, né, aplicação. Só que, como eu falei, acho que eu estava comentando antes com o Juliano, a gente estava batendo aquele papo aqui antes, existe bastante dinamicidade no setor, no mercado, e existem muitas normas, né? Existem bastantes normas que estão surgindo, ainda há necessidade de mais outras normas para regular melhor o setor, e o setor elétrico é bem complexo, desde a questão do conteúdo em si, mas também essa complexidade se reflete, né, para a parte legal, digamos assim, para a parte de projeto. Então, para a gente entender melhor, né, e fazer um serviço de qualidade, confiável, dentro daquilo que é especificado, que é normatizado, então a gente tem que ter conhecimento dessas normas. Então, aqui eu coloquei algumas das normas que é interessante a gente saber, além das normas, né, de ABNT, NBR, que ainda continuam valendo para sistemas fotovoltaicos 5410, entre outras normas. A gente tem as normas, né, as resoluções normativas da ANEEL, a 482, 687, o PRODIST, a 414. A gente tem as normas das concessionárias, né, algumas normas elas conseguem, algumas concessionárias têm normas diferentes, né, uma mais rigorosa num ponto que outra. Então, se você vai submeter um projeto no Rio Grande do Norte, é diferente de submeter um projeto aqui no Ceará, talvez em algum ponto ou outro, entendeu? Então, você tem que sempre estar se qualificando, estudando. É um setor que a gente não pode parar de se renovar e sempre olhando para isso aqui, né? Um perigo muito grande que há hoje no mercado, pela ascensão do mercado, né, é pessoas que não são da área, entrando na área sem nem saber que essas normas existem. E aí a gente encontra
muita coisa inadequada, né? Que a gente vai até mostrar aqui uns péssimos exemplos a não se seguir, né? Mas para vocês entenderem como está o mercado hoje, o que vocês podem entrar e fazer de diferente, né? Aqui alguns dados para vocês entenderem como está o mercado atualmente. Esse estudo é um estudo da Greener, que é um instituto muito respeitado, que ele publica estudos na parte solar, de renováveis também. E aqui estão uns dados recentes aqui desse estudo do primeiro semestre de 2020, já praticamente um diagnóstico aqui da pandemia, né, sobre o setor. Então, vocês têm ideia aqui, ó, em 2020 já as instalações de 2020 correspondem a 30%, né, 30,6% do total já conectado à rede. Pra vocês terem noção disso, que a gente lendo assim parece que é pouca coisa ou não tem muita significância, né? Mas assim, o setor hoje, como a gente conhece, né, ele está regulamentado para a gente fazer essa compensação de crédito e tudo desde 2012. Então você entende, todos os sistemas, todo o volume que foi instalado de sistema fotovoltaico no Brasil, de 2012 até hoje, até segundo semestre, até junho de 2020, todos esses sistemas aqui, todo esse volume, 30% desse volume foi instalado em 2020. 30,6%. Só nesse primeiro semestre de 2020 foi instalado 30% do volume total que existe de 2012 até hoje. Outro dado também é que o setor, né, fotovoltaico, ele criou 37 mil empregos em maio, até maio, de janeiro até maio, isso durante a pandemia. Então, um setor que está crescendo cada vez mais, né? Só para vocês terem um pouco de noção do que está acontecendo no mercado. O número, né, de instalações fotovoltaicas, né, em milhares, que são recebedores de crédito, né, conectados a redes e unidades consumidoras recebedores de crédito em milhares. Então, de 2012 veio crescendo. Hoje, ó, já está nesse patamar de 316 mil que recebem crédito, 252,7 mil de instalações fotovoltaicas, né? E aqui a gente tem um volume por estado, né? Potência em megawatt aqui por estado. A gente tem aqui o Ceará, ó, com 97,5. A gente tem outros estados aqui, Minas, tem São Paulo, Rio de Janeiro, aqui o norte também. Então, apesar de a gente ter um potencial muito bom, né, de sol, de radiância, condições praticamente ideais, a gente ainda está engateando ainda comparado aos outros estados aqui do sul e sudeste, né? Em que se houvesse mais investimentos ou mais informação divulgada, as pessoas investiriam mais em energia solar, certo? Então, a região sul e sudeste representa junto 66% do volume total de geração distribuída hoje no Brasil, certo? A taxa de retorno, né, o que é o payback, é o tempo que o investimento leva para se pagar, para você retornar aquele investimento, né? Então, para instalações residenciais, o payback aqui no Ceará, em média, 4,2 anos. No Sul, ó, para o residencial, 5,3. Isso se deve, principalmente, né, à questão de localização geográfica. Como nós estamos próximo da linha do Equador, a gente tem uma maior incidência de radiação, né, do sol solar, e aí a gente tem uma produção maior. Praticamente, mudando apenas a questão da localidade, né, a gente tem 30% a mais do que Santa Catarina, só pela localidade. Então, isso influencia na quantidade de placas, né, que você vai precisar colocar lá, orientação e tudo mais. Então, por isso que o nosso tempo de retorno também é menor do que o de lá. Os nossos custos são menores e a gente tem uma produção melhor. Praticamente aqui no Ceará, ao longo de todo o ano, você consegue atingir ou chegar muito próximo das potências nominais, coisa que em outros locais não é praticamente possível. Aqui no comercial, o Ceará é 3,5, no sul aqui, 4,6, 5. Então a gente ainda tem um payback bem legal. O industrial, por que o industrial cresceu bastante? Porque a taxa, geralmente, industrial é grupo A. Então a tarifa é mais barata do que a tarifa de energia do grupo B. Então acaba que para se pagar leva mais tempo, né? A economia, comparado ao investimento que se faz, leva mais tempo para se pagar. Então, onde a engenharia elétrica entra no setor e as oportunidades, né? Nos projetos, execuções, treinamentos, auditorias, consultorias, nas adequações que têm que ser feitas para receber esses sistemas, né? Nas adequações de projetos, de redes, às vezes precisa de uma subestação, precisa de um conhecimento maior para poder não só chegar lá e querer instalar mais vezes, vai precisar de um reforço,
algo do tipo, nesses projetos de instalações de subestação, laudos, na parte elétrica, mercado de energia também, são pontos onde um engenheiro eletricista ele pode entrar e atuar e aproveitar as oportunidades desse mercado, desse setor, né? Eu, atualmente, eu dou aulas, nossa empresa, a gente dá curso também para instalador, para projetista, para vendas também, no curso de vendas. A gente faz auditorias, comissionamento, a gente faz instalação, execução. Na parte de laudo também, como o Renan vai abordar mais à frente, a gente também faz parte na parte estrutural também, porque é uma outra preocupação que a gente tem, não é só chegar e instalar, a gente mexe com o solar, em duas coisas muito complicadas, que geralmente as pessoas só se dão conta quando dá um problema, certo? Só se dão conta de que é algo sério quando dá um problema, que isso é a parte estrutural, geralmente telhados, né? E a parte elétrica. Então, são duas partes que desabam e pegam fogo. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado como engenheiro, porque, assim, um médico ali diretamente cuidando do paciente, ele mata uma vida, ele pode matar uma vida, né? O engenheiro ele pode matar milhares, só num erro, só num esqueceu de pegar a informação, esqueceu de verificar tal coisa, pronto, já era, pode pegar fogo. Nessas experiências de auditoria que eu tive, eu percebi muitos detalhes pequenos, assim, que são aparentemente pequenos mesmo, mas que pode botar em risco toda a instalação elétrica, mesmo que ela esteja muito bem executada. Mas um ponto ali que a empresa, ali, na hora de executar, não presta atenção, no aperto do borne, aquilo ali pode gerar um ponto quente, gerar um incêndio e pronto. E tudo aquilo que você fez, só que o seu trabalho ali praticamente não valeu nesse sentido, porque você não previu aquilo, você não conferiu aquilo. Então, é algo que se deve ter bastante, digamos assim, respeito, né? A engenharia como um todo, né? A gente vê muita gente entrando no mercado de energia solar pelo boom no mercado, vendo o valor de mercado, valor de venda que é alto, porque as mercadorias são caras, então acaba que você olha o valor total, você se vislumbra pelo valor, mas existe um custo alto, existe um compromisso, existe uma responsabilidade sobre aquilo que está sendo feito, e é uma obra de engenharia, entendeu? Então tem riscos ali, né? Vocês estão aí estudando, a maioria aqui é o público-alvo aqui da palestra, né? São estudantes de engenharia, então vocês estão vendo a luta que é para vocês se formarem, para vocês conseguirem o seu CREA, o seu diploma, então vocês podem arriscar, né, perder todo esse esforço que vocês fizeram por um erro. Então, assim, pensem muito bem antes de tomarem decisões, de apenas assinar projeto, como tem, infelizmente, práticas por aí, né? Mas, assim, trabalhem de forma correta, trabalhem de forma séria e entendam e assumam os riscos, né? Então, se preparem tecnicamente e se qualifiquem, né? Se vocês não têm domínio daquilo, se qualifiquem. Cursos existem, materiais existem, acesso a normas. Ah, mas eu não tenho acesso à norma, que a norma é cara. Existem formas de ter acesso à norma de forma mais econômica, né? Não sei, vou dar uma dica aqui para vocês, um bizu, né? Que é a Target. Ela não está me pagando para fazer essa propaganda aqui, mas eu vou dizer porque facilita bastante. A gente tem uma assinatura da Target, que ela faz junto com a BNT, e você paga aí, sei lá, acho que é R$4,50 por semana, e você tem acesso a todas as normas online. Então você consegue acessar tudo, e tudo de forma bem legalizada, né? Você não precisa burlar o sistema para ter acesso a normas e nem pagar muito caro pela norma. Então isso aí também não é mais desculpa. Então você tem que seguir as normas, tem que estudar, tem que se qualificar e buscar executar aquele serviço da melhor forma possível. Porque você está trabalhando com duas coisas, né? Bem material do seu cliente, que é um investimento que ele está fazendo, às vezes é o maior investimento que ele está fazendo até aquele momento na vida dele, e com as vidas das pessoas que estão ali, geralmente numa casa, no comércio, né? Se cometer um erro ali, você pode matar pessoas, você pode queimar patrimônios, então, que foram construídos ao longo de uma vida. Então a gente tem que ter muito respeito também pelo cliente nesse sentido, certo? Vou passar agora para o Renan, para ele falar um pouquinho das oportunidades na civil. Pronto. Pessoal, eu vou dar mais uma visão geral de como uma pessoa de fora consegue enxergar o mercado, ver oportunidades, ver melhorias, né? Os conhecimentos de civil no setor solar para a gente aplicar tem vários pontos, mas eu analisei aqui 5 pontos mais diretos para a gente conseguir conscientizar um pouco.
que é tornar o empreendimento mais sustentável, isso voltando a solar para a civil, para a construção diretamente, com a saída de eficiência energética, de a própria solar, ou ter uma pegada mais sustentável, como reutilização de águas, fachadas ventiladas, para tentar diminuir a temperatura do empreendimento e das residências. É uma opção para a gente ver por fora, pensar fora da caixa, certo? O segundo ponto é realizar as adequações assertivas desde a fase de projeto. A gente não ter retrabalho só na obra, só depois de entregue. A gente tem que pensar nos retrabalhos na fase de projeto. Por isso que a elétrica e solar conseguem influenciar tanto na civil, que caso o cliente queira fazer uma instalação de solar no futuro, ele não está na construção da casa, ele já pode entrar em contato com alguém que trabalha com isso, com alguma empresa de solar, para saber qual a infraestrutura que ele deve deixar para essa instalação futura. Isso vale muito para quem ainda vai construir, já construiu, isso é bem diferenciado. Terceiro ponto, analisar a segurança e estabilidade de estrutura que vão receber os sistemas solares. Isso é muito importante, porque muita gente não se importa, não liga, não conhece, pega um telhado que não sabe como foi feito, como foi construído, qual material foi utilizado, e se confia que aquilo vai suportar. Só que tudo isso tem que ser feito um estudo. Você não pode fazer por fina força. Você até pode, só que ninguém garante que vai ficar em pé, que vai durar, certo? E como é um investimento alto, como o Alan tinha dito, tem que ser uma coisa bem segura para você fazer. Porque são sistemas muito caros e com uma vida útil muito longa. Então, quando a gente fala de solar, é 20, 30, 40, 50 anos. Claro que você tem que dar as manutenções, mas você tem que ter uma base sólida para sustentar isso. O quarto ponto da civil para solar, propor reforço de estrutura com os estudos de carga que vão ser colocados na estrutura para readequar a segurança do empreendimento. Tem que ser feito todo esse estudo, esse projeto, esse reforço da estrutura para isso. E a quinta forma que a gente consegue ver diferenciadamente é avaliar tudo de forma externa, holística, vendo o todo, olhando o todo e as partes específicas, sempre olhando do todo para o menor, do maior para o menor. Tentar, assim, readequar da melhor forma possível, certo? Aqui é uma fotinha que a gente pegou de uma estrutura que não suportou, que não deve ter, talvez tenha até sido feito algum estudo, mas não foi levado a sério, não foi feito nenhum reforço, e às vezes ocorre isso. Pode passar. Aqui foi provavelmente em função de carga de vento que não foi considerada na estrutura ou no sistema solo, que o vento ele tanto atinge a estrutura de cima para baixo quanto de baixo para cima como sobrepressão. Pode passar. Outra coisa aqui que o Renan está falando aí, a questão do vento, né? É interessante ver. Vamos pensar agora o outro lado, né? Eu comentei que tem muita gente de outras áreas entrando na área da elétrica, às vezes não tem muita noção da parte de circuito e tal, mas a gente, quando vai executar uma obra desse porte, uma usina, pode até ser uma usina pequena, de, sei lá, 80 painéis solo, 50 painéis, 40 painéis, alguma coisa do tipo assim, mas a gente esquece que a gente não tem uma qualificação para lidar com estruturas. Tá entendendo? Então a gente tem que ter um certo cuidado. Não, as estruturas que vêm em solar são todas já normatizadas. Então, primeiro ponto, não fazer ajustes técnicos, né? As famosas gambiarras. É sempre olhar também os manuais daquilo que vem, dos equipamentos, das placas, da estrutura. Ver se aquela estrutura foi feita para aquela aplicação. Se não foi feita, não utilize. Ah, mas é porque a outra estrutura é mais cara. É melhor você utilizar a mais cara, que foi normatizada para aquilo que você tem um prejuízo como esse. Talvez aí o cara utilizou a estrutura não adequada para aquela instalação,
ou às vezes utilizou e na hora de fazer a fundação, como ele não tem conhecimento de civil, ele achou que tanto ficava seguro e não é assim. Engenharia a gente não pode achar, a gente tem que ter um embasamento pela experiência técnica e pelo estudo, pelo conhecimento, pelas normas. A gente tem que se basear pelas normas. A gente não pode se basear pelo que a gente acha. Engenheiro tem que se basear por norma. Então, até para se assegurar, para estar num ambiente mais seguro, caso aconteça um erro, porque pode acontecer. Digamos que esse engenheiro aqui, ele para essa região aqui, o nível de carregamento de vento era 1, e ele prevê esse carregamento, só que aconteceu algo inesperado. Pode ter acontecido. E aí, mesmo assim, só que ele está dizendo, olha, pela norma eu segui as especificações da norma, então ele está assegurado. Entendeu? Então a gente tem que ter essa visão também. A gente tem que saber até onde a gente vai. Que até aqui eu tô seguro, até aqui eu tenho conhecimento. Então até aqui não tem. Então eu vou acessar um engenheiro civil para fazer um laudo, para tentar ver se aquilo está correto mesmo ou não. Entendeu? Assim, uma parte boa da gente, né, que a gente tem esses dois lados. A gente consegue avaliar na parte de solar, a gente consegue ter essa visão tanto da civil quanto da elétrica. Então assim, tem partes. Quando a gente está na obra, a gente acompanha obras nossas também. A gente vê ali, vai passar na estrutura, como ele vai mostrar agora aqui à frente. E aí eu como engenheiro eletricista, tem coisa que eu acho que é certo, mas não é certo tecnicamente na civil. Então eu sempre recuo ao Renan, é a mesma coisa. Ela aqui, essa parte dessa elétrica aqui, vai por ali, tá certo assim. Então assim, esse complemento é bacana. Esse conhecimento, esses dois conhecimentos de engenharia são complementares, não é um melhor do que o outro, são complementares. É importante para que a gente saiba deles para poder melhorar o nível, né, das execuções, dos projetos. Compatibilizar toda a obra, né? Exatamente. Passa aí. Aí é um caso claro de compatibilização que não foi feito, né? Ele passou a tubulação pelo meio de um vão, aí provavelmente é uma janela, uma varanda, e ele só passou e deixou o eletroduto exposto, aqui, teoricamente, incômodo. Na parte elétrica, né, se a gente for ver assim, aqui, tá passado dentro do risco, talvez esteja até nas normas aqui e tudo, mas assim, a gente olha a parte estrutural, beleza, tá aqui, né? Mas se igual o Renan, né, tinha comentado, se ele quiser colocar uma janela aqui, e aí? E se isso aqui esteticamente não é tão legal, porque o cara não, já que é uma obra fixa, né? A gente não sabe se é uma casa aqui, se for uma imagem da internet, mas o cara pode querer fazer outra coisa. Então, isso aqui inviabilizou a estrutura. Você está mexendo com a estrutura do cliente, o cara vai ver aquilo ali todo dia. Então, a gente tem que ter um certo esmero com aquilo que a gente vai apresentar. Né? Porque é 20, 30, 40 anos, né? Pode até funcionar, mas gera um desconforto para o cliente. É que é aquela questão da estrutura normatizada, né? É que ele usou pedaços de madeira, pedaços de tijolo para apoiar as placas para conseguir produzir. Só que aí está totalmente fora de padrão, fora de normatização, questão de incêndio aí não tem nem o que falar, né? Quer dizer, assim, e é umas economias que as pessoas às vezes fazem que não faz muito sentido, certo? Você compra aqui, sei lá, pode ser que tenha aqui 10 mil reais, 15, 5 mil reais aqui o painel, o cara colocou numa estrutura aqui que a qualquer momento pode danificar esses 5 mil reais de investimento dele, entendeu? Então, assim, não faz muita lógica. É como se você colocasse um cristal, sei lá, num local que ele fosse facilmente quebrado. Pegasse um cristal, em vez de botar no anel de ouro, você bota no anel de lata, entendeu? Não faz sentido, entendeu? Então, são economias que não compensam. Isso. Aí eu peguei também alguns exemplos de construção sustentáveis, certo? Para a gente dar uma olhada de como o mercado está se atualizando, como é que ele está reagindo a essas modalidades, modernidades. Aí um exemplo que a gente consegue ver foi da MRV Engenharia, certo? Que ela é uma empresa de grande porte do ramo de habitação multifamiliar e ela encontrou na energia solar, uma forma de investimento como retorno para seus clientes. Não só os clientes investindo nela, mas ela investindo nos clientes. Através da solar, ela busca trazer economia no consumo das áreas comuns dos condomínios e o excedente dessa produção
ela rateia, ela divide entre todas as unidades de cada condomínio, certo? Aqui é um resumo que eu peguei atualizado hoje da produção dela, de todos os sistemas de cada condomínio, certo? Cerca de 3 milhões, 3 milhões de quilowatt-horas gerados. Vai passar. Aí é uma média da economia, De 1 milhão, de né? quanto eles já economizaram com esse investimento. Pode lá. Aqui é uma foto aérea de um condomínio, se eu não me engano, esse aqui é de Minas Gerais, que em cima de cada prédio tem as placas instaladas, produzindo e gerando para a área comum, para o consumo da área comum. Aí eu fiz um levantamento de algumas normas que a gente da Civil pode buscar para ter mais uma segurança nos carregamentos das estruturas de energia solar, sistemas fotovoltaicos. E todo carregamento a ser acrescentado em um imóvel deve ser avaliado previamente, considerando sempre a estrutura já existente e a que vai ser realizada, certo? As normas que a gente pode buscar para se embasar: a NBR 6118, que é de projeto de estrutura de concreto, a 6120, que é a de cargas de cálculos, para cálculo, a 6123, que são as forças de vento, muito importantes, 7190 de estrutura de madeira, para muito telhado que são de madeiras. E aqui é uma frase que a gente separou do ACR Laranjeiras, que fazer besteira conscientemente e depois torcer para que tudo dê certo é um caminho garantido para muitas noites insônias, para muitas noites sem sono. Você fazer uma besteira conscientemente é querer se perturbar no seu sono. E assim, né, se perturbar no seu sono para quem tem consciência. Infelizmente, existem muita gente que só está interessada na questão financeira e esquece, né, a importância e a seriedade que é o trabalho que a gente exerce, que vocês vão exercer, e que a gente tem que sempre relembrar isso, né? A gente não pode esquecer a importância e o impacto que o serviço que a gente presta para a sociedade, para os nossos clientes, ele tem, né? A gente não pode precisar nem ir muito longe. Eu acho que não faz nem 2 anos, 1 ano, que aconteceu aquele desastre do prédio, né? Caiu aqui em Fortaleza. Então, assim, a gente sabe ali, foi um caso claro, né? De diversos fatores errados, né? Um acúmulo de diversos fatores errados e de erros, de execução de serviço, de descuidos. E também entra a parte também da questão de procurar preço, né? No caso do cliente. O cliente ele procura preço porque ele não entende o que é o processo. Então, assim, energia solar não é tudo igual. A energia solar eu posso até utilizar as mesmas placas que o meu concorrente utiliza. Fornecedor, hoje em dia, isso não é diferencial, não. O equipamento não é diferencial. Qualquer um pode comprar. Qual é o pré-requisito para eu comprar um equipamento? Cadastrar. Então, assim, qualquer um pode ter equipamento. A questão é o know-how, é o serviço. Tá entendendo? Então, o diferencial hoje é quem sabe fazer, quem tem competência para fazer, quem tem competência para assegurar uma qualidade, entendeu? Que, infelizmente, para as boas empresas, que não são a maioria, assim, estão trabalhando seriamente, então, a gente tem essa oportunidade de mostrar isso. Então, vocês, como engenheiros, têm essa responsabilidade de aprender a falar a linguagem do seu cliente e explicar para ele a importância, né? Pelo que eu vi, assim, alguns conhecidos meus citarem, né, naquele caso lá que aconteceu aqui em Fortaleza, houve um outro orçamento que era muito pouco, assim, distoante, era próximo do valor do que tinha sido mais barato, né? Foi o que ganhou lá. E assim, eu tenho certeza que o pessoal lá que fechou o negócio deve ter falado, olha, o rapaz lá que cobrou mais caro deve estar me enganando, que eu conseguisse fazer a mesma coisa por 50, 40 mil reais mais barato, né? Sendo que não é a mesma coisa. A gente viu, é um serviço que exigia um conhecimento maior, que ele não tinha, uma experiência que ele não tinha,
Se você observar, no caso ele não entende muito de civil, já o Renan pode falar mais, mas assim, naquele caso específico, ele já analisou todas as colunas, né? E podendo ter analisado apenas um por vez e fazendo com cautela, com calma, ele fez tudo uma vez. Isso foi um dos erros apontados, né? O que foi divulgado aí pela mídia. Então, assim, talvez esse diferencial de valor fosse o diferencial que tinha na qualificação de quem estava fazendo. Às vezes o cara ali tinha feito mais curso e por isso o serviço dele é diferenciado, entendeu? A gente, como eletricista, a gente conhece a 54. Pode falar. Em resumo, a gente tem que ter consciência. Tanto quem presta o serviço, quanto quem vai comprar o serviço. A gente tem que ter consciência que são coisas diferentes. Certo? Então, assim, o cliente ele só vai também entender que são coisas diferentes se você explicar. Porque o cliente ele não tem a obrigação de saber a parte técnica. Ele não tem essa obrigação. Ele não vai saber o que determinado serviço o cara pode identificar o módulo na execução e ele não sabe disso. Quem sabe é você. Quem dá as garantias é você. Quem tem o conhecimento é você. Então, você tem que explicar para o cliente isso. Entendeu? Para que ele faça a escolha dele. Olha, ele sabe que o valor mais barato, o serviço não vai ser o mesmo. E o seu serviço, ele tem isso. Isso vai fazer com que o nível do mercado aumente. Então, a gente não brigue por preço, sim, brigue por qualidade, brigue por algo de melhor impacto, né, no mercado. Aqui a gente separou aqui alguns erros, né, gritantes aqui nas instalações. Aparentemente alguns não vão ser tão gritantes a primeiro modo, né, mas outros vão ser. Vou dar aí 10 segundos aí para vocês no bate-papo achar aqui o erro desse sistema aí. Ver se vocês acham. Esse Juliano acha o erro aí também. Eu nem vou procurar. O erro aqui desse sistema, pessoal, olhem aqui bem atentamente aqui, ó. O cara colocou aqui, o Bruno Ferreira, sistema de irrigação. É praticamente um sistema de irrigação. O cara utilizou aqui um cano de água. Aí ele pegou 2 inversores aqui, sei lá, o investimento desses inversores passou dos R$10.000 e o cara economizou no eletroduto. Tá entendendo? Não faz sentido isso, que não é adequado para a instalação dele. Então, é uma economia desnecessária, né? Como você coloca aquilo, entrega isso para o seu cliente, você tem coragem de entregar isso aqui para o seu cliente, entendeu? E às vezes entregam isso porque não tem nem conhecimento que isso aqui é errado, acha que isso aqui é certo, entendeu? E tem muita gente que age de má fé, mas tem muita gente que age por falta de conhecimento mesmo também. Então, a gente tem que usar isso para melhorar. Então, assim, aquele bom e velho ajuste técnico, né? Que as pessoas querem fazer na obra, não calcula direito, não projeta direito, e na hora está fazendo ajuste. Aqui, ó. Não está fixado correto, aqui esse trilho era para passar aqui, e aqui tem um terminal para segurar a placa, o cara segurou com uns enforca-gato aqui, uns braçadeiras de nylon, fez furo no trilho, cortou aqui o trilho, então isso está totalmente fora do que é para ser, né? Fora das garantias, fora de tudo. Aqui, para quem não entende muito ainda de falar, vai até achar que tá bonitinho, que tá certinho. Olha que legal, eu guardo, né? É meio feio, né? Não era feio, a luz que era feio. Agora eu consigo deixar bonito. Eu fecho a tampa aqui. Eu fecho a tampa e depois você pode chamar os bombeiros, viu? Porque vai pegar fogo. Porque os inversores, todo modelo desse tipo de inversor convencional, esse equipamento, eles possuem distâncias mínimas, módulos de instalação. Cada modelo desse possui. Às vezes o mesmo fabricante possui especificações de espaçamento, orientações de instalações diferentes, mesmo do mesmo fabricante. Então, você tem que analisar. Profissional de engenharia tem que saber ler manual e datasheet, certo? Não tem para onde ir. Então, esse aqui está errado. Ele está enclausurando um sistema de energia solar, um inversor, que produz calor. Ele precisa dissipar o calor. Ele tem um dissipador aqui atrás, às vezes por ventilação forçada ou não. Então, ele está impedindo essa troca de calor. Ele vai esquentar e vai pegar fogo. Isso aí é certo. Você bota na internet assim, ó, inversor pegando fogo, vocês vão ver bastante. E geralmente vocês vão ver alguns assim fechados, entendeu? Outro erro aqui, que, pelo amor de Deus, esse outro erro aqui é de pisar nos módulos. Infelizmente, há quem defenda, não, os módulos são bem resistentes, pode pisar no módulo para executar, é até mais rápido de executar, pode pisar. Existem empresas grandes que eu já vi fazendo propaganda, o pessoal pisando em cima do painel. E aí você vai questionar e diz, não, é porque o painel é resistente. Não, o painel não é resistente, né? O vidro
é resistente, é um vidro especial. Por quê? Porque ele foi projetado para receber neves, granizo, entre outras coisas, porque ele é feito para o mundo todo, certo? Mas a célula que está por debaixo do módulo não é indestrutível, certo? Ela é sensível. Se vocês forem lá no meu Instagram, eu estou abrindo aqui para poder divulgar coisas de engenharia, de solar. Eu fiz um vídeo explicando bem mais detalhadamente isso, mas em resumo, essa célula aqui, ela trinca toda. Ele pisou aqui, trincou. Esse trincamento na célula aqui não é visível às vezes, geram microfissuras que vão gerar aquecimento do módulo, perda de eficiência, perda da garantia. Se aquecer demais, pode gerar até um incêndio. Então, esse simples ato aqui, ó, perdeu a garantia do fabricante, o fabricante não cobre, então aquela garantia de 25 anos de produção, 12 anos de defeito de fabricação, morreu. Só porque o instalador não tinha conhecimento que não podia fazer isso. Aqui acho que já foi. Aqui já foi, então. Pronto, é esses pontos que a gente queria mostrar para vocês aqui, certo? Esses dias das instalações. Eu acho que o Juliano aí, se quiser, pode abrir já para questionamentos, pode abrir. Deixar aqui para ficar um negócio bonitinho, né? Deixar aqui no início da apresentação da gente. Pronto. Então, pessoal, agradecer ao Alan e ao Renan, né, pela apresentação. A gente vai abrir um tempo aí de uns 15 minutos para poder fazer pergunta para eles, tá certo? Então, vamos tentar ser organizado aqui. Digite a pergunta no chat para eu poder ler a pergunta. Todo mundo está escutando? Sim, professor. Então, quem tiver alguma pergunta, está aberto a questionamento agora. Rapaz. Então, o Mauri fez, o Mauri Moraes. O crédito que ele vai ter na concessionária consegue transferir para outra residência? Pronto. Esse crédito que você tem, como que funciona assim, em resumo, certo? Existem várias modalidades aí que a gente pode colocar para fazer esse abatimento, certo? De crédito. E algumas dessas modalidades, elas são da seguinte forma, a mais básica, né? Você tem a de unidade consumidora, digamos, na minha casa, eu coloquei aqui na minha casa, só que eu tenho outras unidades consumidoras. Aí, nessas outras, ou eu quis colocar tudo numa casa só, ou eu moro os outros são prédios, não tem como colocar. Então, eu vou instalar aqui, certo? E aí eu posso fazer a minha produção ser o suficiente para o consumo das outras também. Somar o consumo e fazer uma produção para ser o suficiente para suprir todo o consumo das outras unidades também. Então, eu vou gerar um grande volume de crédito. Esse crédito é anotado pela concessionária, pela distribuidora, e aí eu coloco, na hora de submeter o projeto, eu digo que ele vai ter unidades consumidoras para bater o crédito. Então, esses créditos também podem ir para esses créditos restantes vão para essas outras unidades. Contanto que elas estejam no mesmo CPF ou CNPJ, certo? Você não pode vender energia, você compensa, então tem que ser do mesmo, tem que fazer parte do mesmo sistema de compensação. Isso é a modalidade mais usual, existem outras modalidades, como usina compartilhada, como existem outras, né? Compartilhadas, também você, como o Renan falou ali, no caso da MRV, né? Ela gera energia numa área comum do prédio e manda energia para todos. Existe a possibilidade de você colocar essa energia para ser apenas abatida no consumo de energia do condomínio e assim vem a economia. Então, assim, tem várias possibilidades, né? Todas elas normatizadas, reguladas pelas resoluções da ANEEL, né? Até uma delas está sendo discutida aí para haver algumas mudanças. Mas, assim, em resumo é isso. Você pode sim colocar para outras residências, para outros locais. Lembrando o que é que vai para esse local, não é a produção total, é o crédito. Você gerou, consumiu uma parte, o que sobra, você vai compensar de novo na sua residência que está gerando e o restante vai ser distribuído. Vamos pelo Bruno Pereira, ele está perguntando sobre a geração de sistema solar para a indústria, grupo A.
Mas qual seria, assim, a dúvida dele? Como que funciona, como que funciona o é? sistema de geração solar? Minha dúvida é É, como é que... pode falar. Pronto, minha dúvida é o seguinte, esses sistemas comuns, sem ser industrial, é atendido como grupo B, a gente Certo. tem o relógio bidirecional, né? Se eu não me engano. Isso, isso. Aí eu queria saber mais ou menos como é que funciona para uma unidade que seja grupo A. Eles têm um padrão de medição também, que eles vão registrar, é o mesmo processo de geração de crédito, a mesma coisa, certo? O que vai diferenciar do grupo A para o grupo B são as tarifas. Você tem a tarifa ponta e fora ponta no grupo A, né? Então, Isso, você concorda que você vai produzir no horário e você vai querer também abater para um outro horário, certo? Então, são preços diferentes. Aí você tem que, na hora de fazer o projeto, você faz uma conversãozinha entre digamos, as TEs, né? As tarifas de energia, as taxas de energia. Porque, assim, a sua tarifa de energia, ela é composta por TURG, que seria o preço do fio, e o preço da energia, certo? Então, certo. a tarifa é composta por essas duas coisas. Tanto a fora ponta e a ponta. Então, elas têm também, dentro dessa composição, um valor na ponta e um valor fora ponta. Então, assim, para você fazer essa correção entre ponta e fora ponta, você pega até fora ponta e até ponta, faz ali um ajuste, né? E vê quanto você vai precisar para compensar, produzir na fora ponta, que é de dia, para você compensar na ponta, né? Só que na ponta é mais cara a energia, na fora ponta é mais barato. Então, você concorda comigo que de dia eu vou ter que gerar muito mais energia que se fosse tudo na fora ponta, né? Se meu consumo todo fosse Exatamente. na fora ponta. Então, meu sistema vai ser muito maior nesse sentido, né? Então vai ser um pouco mais caro. Por isso que naquele payback que eu mostrei, o industrial ele vai para 6 anos em média aqui no Ceará. E comparado ao Certo. comercial que é 3 anos e meio. 3 anos e meio, certo? Então, assim, existem possibilidades para se fazer isso. O procedimento de projeto é praticamente quase o mesmo, certo? Vai ficando mais complexo de acordo com o tamanho. Você precisa, às vezes, fazer o projeto de subestação. E outra coisa também é que os sistemas de grupo A são limitados pela demanda. Certo? Outro ponto também interessante de salientar, você não pode fazer para o consumo todo da indústria. Se a demanda contratada não permitir isso, então você tem que limitar pela demanda. Por exemplo, eu precisaria de um sistema para determinada usina ali, para bater 100% do consumo dela ponta e fora ponta, eu precisava, sei lá, 200 kW de potência de sistema, certo? Só que Certo. a minha demanda contratada lá é 30, certo? Então, eu não posso Então, eu instalar os aumentaria. 200. Você tem duas opções. Certo. Aí Você tem duas é opções. pela Você minha pode demanda aumentar. contratada, no caso. Aí você pode aumentar a sua demanda contratada, ou você pode fazer pelo limite da demanda contratada. Só que para você aumentar a demanda contratada, não é só aumentar a demanda contratada. O aumentar a demanda contratada, você vai ter que, às vezes, trocar o quê? O transformador. Aí, se for uma diferença muito grande, é transformador, cabeamento, vai ter que fazer o projeto de subestação, vai ter que fazer a instalação disso, vai ter que submeter isso na concessionária. Então, tem custos aí. E aí, você tem que fazer essa análise financeira para saber até que ponto isso vai ser atrativo para o cliente. Né? Existem clientes nossos que a Exatamente. gente fez esse estudo, que para ele, eu falei para ele, é mais viável você ficar no grupo com essa demanda sua atual hoje, faz essa economia hoje, já é uma economia boa que o senhor vai ter, e não muda a sua demanda. Você vai ter um custo muito alto para aumentar a sua demanda. Mas existem casos, aí cada caso é um caso, em que mesmo fazendo todo esse projeto de aumentar a demanda, ainda assim é viável, entendeu? Então isso cada caso é um caso, você tem que analisar e estudar cada caso, Tô certo? entendendo. Tanto financeiramente quanto tecnicamente, certo? E aí você tem que ter esse conhecimento técnico da parte financeira também e na parte técnica para levantar esses custos, né? Do que tem que ser feito. Tem muita gente que vende isso, faz orçamento, né? Já encontrei empresas que a gente era muito cliente, que tinha orçamento, o orçamento do cara dava 600 mil, e o meu orçamento estava dando 130, 150 mil. Por quê? Porque o meu tamanho de sistema era muito menor, porque estava limitado para a demanda. O cara ele fez pelo consumo, ele talvez não tivesse conhecimento que já é limitado para a demanda, e fez pelo consumo, o sistema ficou absurdo. E ele nem comentou que se teria que aumentar a demanda, nem nada. Entendeu? Então, isso prova que talvez ele não soubesse. Né? Se ele soubesse, ele tinha falado, fiz um sistema aqui, mas vai ter que aumentar a demanda, vai ter que fazer isso. Aí eu falo para o cliente. Aí a gente tem que dar as opções. Aí, no final das contas, quem escolhe é o cliente. E a gente tem que ter o conhecimento para dar essas duas opções para ele. Ou mais opções, né?
Entendendo. Muito bom. Muito obrigado aí pela resposta, viu? Nada. Bom, pessoal, tem a Irene Rocha. A pergunta dela é: qual a média de preço de um sistema para produção de 1.000 kW mês? Depende. O que eu vou dizer depende? Porque depende do tipo de equipamento que você vai utilizar, né? Em média, o quilowatt pico, digamos assim, varia entre 5 a 7 mil, 4 a 7 mil, por aí, nessa média de quilowatt pico. No caso aí, para um sistema de 1.000 aqui no Ceará, né, que tem isso também. Na região, cada região é uma região, então pode ser uma região que pega menos sol do que aqui em Fortaleza, e aí eu vou precisar de mais placa. Então, o mesmo sistema para o mesmo consumo vai ser mais caro. Por quê? Porque eu vou precisar de mais placa. Então, assim, em média, para esse valor de conta, fica entre 30 e 40 mil, por aí, nessa faixa. E vai variar o quê? O tipo de telhado, o tipo de estrutura que eu vou utilizar, o tipo de equipamento. Depende muito disso. Mas é nessa faixa. Agora, sim, a gente fala de valores, né? É caro. Eu não falo muito, é um investimento caro, é um investimento alto, investimento alto. É investimento alto quando você olha o todo, certo? Mas o que faz hoje a Solar, no meio de uma pandemia, gerar 37 mil empregos, produzir, instalar 30% no primeiro semestre durante uma pandemia, do total já feito até hoje, só no primeiro semestre de 2020, o que faz esse crescimento sem investimento muito alto? É porque hoje a sua conta é muito cara. Se você fizer o financiamento, né? Digamos, hoje os sistemas aí tem, como vocês viram aí, as taxas de retorno em média 4 anos aqui no Ceará, né? 4, tem caso 3 anos e meio, caso 5. Então é nessa faixa aí. Se você pegar o financiamento, né? Mas o mínimo que você ainda vai pagar para a Enel, uma taxazinha mínima. Se você somar isso, em alguns casos fica ou muito próximo da conta que você já paga hoje, ou mais barato do que a conta que você paga hoje. Então compensa, entendeu? Porque em 5 anos, geralmente o pessoal faz em 5 anos de financiamento, mas tem para mais tempo. O pessoal termina de pagar financiamento, o payback é em 4 anos e meio, 3 anos e meio, por aí, então já produziu, então já devolveu o retorno. A garantia das placas de produção é de 25 anos, tem uma garantia maior aí dos investidores, dos equipamentos, então assim, dentro dessas garantias você já se pagou 2, 3, 4, 5 vezes o sistema, então é viável, entendeu? E realmente funciona. Hoje a gente teve a alegria, né, de ver a conta de um cliente nosso que instalou agora, acho que fez um mês, né? Completou um mês aí, esse cliente. Ele pagava em média uns R$500 de energia, a conta dele veio R$60, certo? Porque ele está pagando só o quê? Taxa de iluminação pública e o mínimo de ligação na rede, certo? Então, assim, é viável por isso. E agora, mas Alan, ele está pagando financiamento. Está pagando financiamento. Se você pegar o financiamento mais o mínimo dele, vai dar o próximo do que ele já paga. Então, teoricamente, você já paga um financiamento de uma coisa que tu não está nem usando, nem sua. E que você vai, a tendência é só ficar mais caro. E é uma coisa que você vai pagar o resto da sua vida, que é conta de energia. Só que em 5 anos, esse cliente, quando ele pagar o financiamento dele, ele não vai mais pagar financiamento. E a conta dele vai vir de R$60. Entendeu? Durante muitos anos ainda. Então, o sistema dele vai se pagar. É porque a gente não está acostumado com investimentos a médio e longo prazo. A gente quer um retorno logo, né? Mas ele é viável por isso. Pergunta para um comerciante, alguém de residência, que fez esse sistema há 5 anos atrás. Como que ele está hoje na pandemia, né? Esse custo com energia, ele não tem alto, não. Então, hoje ele está colhendo os frutos, tá entendendo? Então, assim, são investimentos que a gente pensa que são... que não, a médio e longo prazo não vai ter retorno, mas tem retorno e esse retorno vem. E tem bastante tempo que você aproveita esse retorno. Certo? Não sei se deu para responder de uma forma correta aí a pergunta dela. Pronto. Tem a pergunta da Ana Ingrid. Na verdade, ela quer saber o seguinte: se existe software para fazer o cálculo da quantidade de painéis, né, e o inversor ideal para poder fazer o projeto, né? Existem vários, na verdade. O Eliscope seria um, né? Tem alguns gratuitos que o pessoal coloca planilha também, mas existem o PVSol, tem o PVSYST, tem o Solergo, mais utilizado, mais conhecido é o PVSYST. Aí existem plugins específicos para você fazer estudo de sombreamento, né? Que no caso o SketchUp é um software de arquitetura, né? Um CAD 3D, mas a gente consegue fazer um estudo de sombreamento com o plugin Scallion, entendeu?
O PV também vê sombreamento, eu consigo desenhar um prédio e ver se vai atingir ali a região, qual região que eu não coloco, mas ele não faz esse cálculo de potência não, alguns fazem. Mas existem softwares, existem até coisas online, eu posso depois passar para o Juliano, que eu não lembro de cabeça, mas existe um instituto que a gente consegue acessar ele online e ter fazer um dimensionamento online, entendeu? Só que isso, obviamente, né? Ele está falando ali, existe a questão do software é alimentada pelas informações que você dá. Mas fora aquelas informações que o software dá de número de placa, inversor e tal, existem informações da obra, né? Coisas que você vai ter que fazer para implementar aquele sistema para aquele seu cliente, naquela sua obra, né? Tem o headscreen também, a Eliana que falou do headscreen, também tem o headscreen, tem outros também. Eu recomendo, assim, antes de você utilizar qualquer software desse, estude e veja como que faz isso na mão, digamos assim, certo? Para você ter uma noção, você ter essa sensibilidade, porque às vezes você pode errar em alguma coisa no software e não saber o que você está errando. E levar isso para um cliente confiando apenas no software, certo? Você não pode confiar apenas no software. Você tem que desenvolver o senso crítico. Às vezes também você pode elaborar, a partir disso, você pode elaborar a sua própria planilha de dimensionamento. Entendeu? A gente tem a nossa própria planilha para dimensionar, a gente recorre aos softwares para casos específicos e tudo. Quando a gente está com uma certa dúvida aqui e vai ser mais assertivo no software, a gente vai, mas tem esse senso crítico de ter o conhecimento, não se confia apenas no software, certo? Porque o software pode errar, né? Você não, às vezes o banco de dados do Google lá para o SketchUp, quando a gente coloca o estudo de sombreamento, às vezes ele erra alguns métodos. E esses alguns métodos que ele erra pode fazer eu tomar uma decisão errada. Então, além disso, o que eu faço? Eu faço uma visita em campo. Eu utilizo um software, também tem lá no Instagram da Marial, a gente colocou lá num dos vídeos, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá depois, a gente mostra como que a gente faz a visita em campo. A gente está no cliente lá na obra, tem um aplicativozinho de realidade aumentada que a gente vê onde o sol vai passar. Então, a gente faz a simulação, ainda vai em campo, ainda olha, vê na bússola, o sol vai passar aqui, então realmente não vai ter sombreamento aqui, pode fazer e tal. Entendeu? Então, a gente faz isso nas nossas visitas, na nossa execução, a gente tem essa noção técnica, porque é uma coisa que a gente não pode errar. Errar é retrabalho, errar é custo, entendeu? Errar você vai se queimar com o seu cliente, entendeu? E erros em obras pode acontecer, é normal de acontecer, a gente está falando de obra, pode acontecer, mas a gente tenta minimizar o máximo possível, né? Que esse erro não seja um erro tão grotesco, um erro que a gente foi causado por imperícia, né? Sim. Aí, vamos ver aqui outra. Onde que eu estava? Questão de financiamento para adquirir o serviço do fotovoltaico. Como é que está a questão do financiamento? Cara, eu até brinco, é mais fácil do que tirar um carro hoje em dia, sabe? Você tem financiamento, por exemplo, o banco que a gente trabalha, né? Que a gente tem visto na prática, tem as menores taxas, tem sido do BV, a BV financeira, certo? Ela chega a taxas de, no mínimo, 0,75 ao mês, né, de juros, né, que é juros mensal. O Santander também faz. Existem outros bancos, né, cooperativas de crédito também, Sicredi, o Bradesco faz para pessoa jurídica, a financeira Santander e a financeira do BV fazem pessoa jurídica e pessoa física, né? O do Bradesco, por enquanto, tem só linha de pessoa jurídica. O Banco do Brasil não tem uma linha específica de solar, mas existe uma linha de crédito que pode ser utilizada, né? E tem essas taxas aí de 3%, 2%, mas a que eu estou vendo, geralmente menor, a gente faz a simulação em vários bancos para o cliente escolher, né? Que dá essa maleabilidade para o cliente. Então, geralmente, a gente tem visto o do Santander, o do BV ter sido mais acessível. Só que também ele é um pouco mais rigoroso. Como ele é mais acessível, taxa mais baixa, se você tiver alguma restrição do CPF, alguma coisa assim, às vezes ele não passa, já no Santander passa, né? Então, assim, tá acessível. E a maioria dos financiamentos você consegue 72 vezes, 6 anos. Existem linhas de financiamento hoje, né? Obviamente, as taxas vão ser maiores, né? O financiamento vai pagar muito mais. Mas existem linhas de financiamento de 10 anos hoje em dia. Você também encontra esse tipo de estilo de financiamento, né? Essa pergunta ficou meio vaga aqui do nome do senhor. Como devo melhor dimensionar uma usina? Né? Primeiro, assim, eu acho que deu para entender mais ou menos assim, o que eu quis dizer. Vou tentar responder aqui.
Qual a melhor forma de você dimensionar a usina? Primeiro, você tem que ter conhecimento técnico. Não adianta. Você tem que ter conhecimento técnico. Você tem que estudar, você tem que conhecer as normas, você tem que tentar ter experiências de campo, né? Eu, quando comecei a entrar na Solar, eu fui fazer um curso de montagem no Senai. Eu trabalhei, estagiei na parte que eu também acompanhava a execução, acompanhei a parte de auditoria, aí faço projetos hoje também. Então, hoje, aí dou curso também. Já dei, acho que 4 turmas de cursos aqui em Rio Grande do Norte, Mossoró. Então, assim, de vendas. Então, assim, você vai agregando conhecimentos em várias partes do local. Então, assim, isso vai te ajudando a dimensionar melhor. Por quê? Se você tem conhecimento prático, isso de campo, isso facilita a hora de você projetar. Porque não adianta você projetar algo que vai ser impossível de implementar na prática. Então, você tem que fazer, o projetista ele tem que ter essa noção prática, eu acredito, né, uma opinião particular minha, que ele tem que ter, para projetar melhor, pelo menos uma noção prática, né? Entender como que funciona, como que é o processo de montagem, como que é a instalação, nesse local, cada local é um local. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão técnica, né? Se qualificar, fazer curso, conhecer as normas, ler as normas, conhecer as soluções que existem hoje no mercado para determinadas situações que vão aparecer e conhecer, conversar com o cliente para saber a necessidade dele, a demanda energética dele, apresentar a melhor solução, ter esses conhecimentos de tarifação também, ter esse conhecimento de a parte econômica. Então, nesse sentido, eu acredito que tendo esses conhecimentos, você vai conseguir dimensionar melhor. Tem conhecimento de software também, tem conhecimento teórico, né? Assim, mas nunca foge muito disso, não. Eu acredito que para você ser assertivo nisso, você tem que estar se qualificando, né? E tendo essas experiências, né? Acumulando experiências práticas e teóricas. Uma coisa não pode ser isolada da outra. A gente não pode exaltar o conhecimento prático e esquecer do teórico. Mas também não pode exaltar o teórico e esquecer do prático. Você tem que ter os dois, se você quiser dimensionar algo melhor, né? Uma oportunidade que eu tive muito grande foi participar das auditorias, porque eu tive assim, uma imensa oportunidade de auditar, né, usinas. Tanto a parte de projeto, ter acesso aos projetos, acesso às implementações, de coisas boas e coisas ruins, né? Então, eu aprendi com os erros e acertos de outros projetistas e executores. Então, isso para mim me ajudou muito. E se eu trago, quando eu executo, eu penso assim, se eu for me auditar, né? Como que eu queria que meu sistema estivesse, se eu fosse auditar. Então, isso dá um outro patamar de qualidade para o meu serviço. Então, isso me faz também ter uma noção melhor. Então, ter ser holístico, né? Nesse sentido, facilita bastante. Não sei se eu consegui responder direito, né? Acredito que sim. Pergunta sobre o headscreen, se tu recomenda o headscreen. Eu não utilizo o headscreen. Eu utilizei o headscreen uma vez na faculdade, certo? Uma disciplina que o professor mostrou, mas assim, eu não utilizo o headscreen. Como eu disse, eu tenho minha planilha própria e quando há necessidade eu consulto o PVSys, o Scallion, por aí. Qual a tensão de saída de uma placa fotovoltaica? Geralmente, depende do modelo, né? Cada modelo, mas está entre 30 a 47 volts, 40 volts em circuito aberto, né? Existem as tensões de circuito aberto e as tensões de máxima potência, né? Nessas tensões de máxima potência são um pouquinho menor, geralmente 35, se é 47 circuito aberto, às vezes é 35 na máxima potência, e é mais ou menos aí. E aí, se você tem uma série, né, naquele sistema convencional, você vai somar esses 30, 47 volts, então você pode chegar até 800 volts, 900 volts, mas geralmente, antigamente também já vai da evolução, né, do mercado. Antigamente você conseguia ter séries e o sistema está preparado para no máximo 1000 volts, né, DC. Hoje em dia você já tem equipamentos na Solar com isolação de 1500 volts. As placas que a gente trabalha hoje, eu estava até olhando nessa última hora que a gente fez, na especificação dela já tinha lá 1500 volts. Apesar de que a gente não utilizava, no caso a gente fez uma estação com microinversor, ali no microinversor, na entrada de cada micro, vai ser a entrada de cada tensão de placa. Então até as tensões são mais seguras para ser trabalhadas aqui no sistema de string, né? Você abrir uma série dessa ali no sol, assim que você abre um arco, né? Você não pode fazer isso também. Você tem que
saber ter os cuidados ali, colocar, dimensionar corretamente, colocar as proteções. Então, assim, mas pode acontecer de você ter numa série dessa, numa topologia de inversor string, você ter 800, 900 volts DC, entendeu? É possível. Mas cada placa é assim, em torno de 47, 45. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Anderson. O cliente tem que ir no banco ou fazer o financiamento, ou a empresa que vai instalar tem a parceria com o banco? Eu acredito que... Geralmente a gente, assim, porque né, assim, a parceria e não é assim, são linhas de financiamento que o banco tem, certo? E aí você, geralmente, o procedimento, você entra em contato com o cliente, fecha o negócio. No caso, a gente tem acesso a plataformas do BV e do Santander, que a gente consegue simular ali na hora mesmo para o cliente. A gente faz o orçamento, negocia com o cliente, já faz a simulação das passadas de financiamento dele, já vê qual a taxa para ele, e ele escolhe qual dos dois ele quer trabalhar. E aí, a partir daí, começa o procedimento financeiro, a gente acompanha e pronto. Assim, já começa todo o processo, né? E tem bancos que trabalham com etapas, né? Primeira etapa do projeto libera tanto, aí depois ele libera o restante para a empresa para comprar material, aí vai acompanhando por etapa. E aí existe a possibilidade também do cliente, se ele quiser, ele financia uma parte e dá entrada em outra. Hoje em dia realmente é bem maleável, é mais fácil que comprar o carro hoje em dia. Bom, acho que ninguém fez mais nenhuma pergunta, né? Vocês ainda estão com tempo? Opa! Apareceu uma pergunta aqui. Sobre manutenções, quais as dificuldades encontradas? Pronto, manutenção. Manutenção é um assunto que pouca gente fala, certo? A gente está naquela fase, acho que todo mercado está amadurecendo, né? Tem aquela fase de boom, e tem aquela fase que o mercado vai amadurecendo, vai surgindo as normas. Você tem noção daquelas normas que eu mostrei? Tem uma norma de projeto de instalação fotovoltaica, certo? Eu não sei de cabeça ela ainda, mas existe. Se procurar, é bem atualzinha ela. Uma das mais novas que saíram aí. E ela é recente, certo? A norma de comissionamento, ela veio antes, essa da auditoria, veio antes da norma de projeto. Então, assim, a gente está começando a estar engateando ainda nisso. Então, estão se falando de projeto, estão se falando agora de qualidade de serviço, e agora está começando essa discussão sobre manutenção, né? Pouca gente fala da manutenção. A manutenção, ela é comparada a um sistema de eólica, por exemplo, né? É muito menor, porque você tem um sistema estático. Qual é a manutenção de um painel desse, de um módulo fotovoltaico desse? É uma limpeza, certo? Que aí eu recomendo, né? Pelo menos 2 vezes ao ano. Aí você vai olhar se o ambiente ele tem muita poluição, se não, fuligem, sujeira, poeira. Tá entendendo? Aí você vai analisar isso também com o seu cliente, porque às vezes tem a necessidade de mais. A partir de 10 graus, né? Os fabricantes dos módulos garantem a autolimpeza, que a chuva que bateu lá já vai limpar o painel, pelo menos vai ser bem eficiente nessa limpeza, e realmente é. Então, a manutenção nos módulos é assim, mas existem os reapertos, né? Que você tem que fazer no sistema. Eu recomendo, sei lá, a cada 5 anos, você dar uma olhada, uma conferida, né? Fazer esse serviço de manutenção, dar uma olhada nos bons, dar um reaperto, porque parte dos incêndios, a maioria deles, nas auditorias que eu tenho visto, né? E no que eu tenho pesquisado e visto, é nas conexões, certo? Então, tem que ter muito cuidado mesmo. Então, assim, é importante que se faça manutenção, né? A gente também oferece serviço na empresa também, a gente faz manutenção, limpeza, faz auditoria, na auditoria a gente faz termografia, faz traça por viver, que é colocar acústica no módulo, faz teste de eficiência. Então, tudo isso meio que está dentro desse escopo. Mas, assim, as manutenções basicamente são essas, né? A limpeza, reapertos e tal. Isso a gente está falando de um sistema que foi feito corretamente. É um sistema que não foi instalado corretamente, com erros muito grotescos de execução, vai precisar de muito mais manutenção, né? E às vezes, e essa observação contínua ali do que está acontecendo no sistema. As dificuldades, eu acredito, é mais assim, o cliente entender a necessidade disso, certo? É você explicar para o cliente a necessidade disso. Que é um serviço que ele contrata se ele quiser, certo? Então, assim, a gente tem que deixar claro que é importante. Se ele quiser manter uma produção legal, que o sistema continue funcionando direitinho, ele tem que ter uma manutenção. E a manutenção comparada ao valor do sistema, comparado ao que ele vai gerar de lucro, é irrisório, certo? Realmente é uma manutenção, é algo pequeno que tem que ser feito ali
em investimento para você estar ali tendo uma qualidade melhor do seu sistema, certo? E a dificuldade seria essa, lembrar que a limpeza, apesar de simples, tem que ser feita por pessoal qualificado, com normas de NR10, NR35, trabalho em altura, trabalho com eletricidade, porque por mais que seja só uma limpeza, você tem que ligar o sistema, você tem que ter cuidado, você está trabalhando com energia, então você tem que ter um extremo cuidado, utilizar equipamentos adequados, cinto, capacete, luva, entendeu? Então esses seriam os cuidados aí, tornar, mostrar a importância disso para o cliente, né? E qualificar quem for fazer para esse serviço, certo? Para não trazer danos à instalação. Imagina aí, o cara vai limpar, ele contrata o seu Chico ali da esquina para limpar, o seu Chico não sabe nem o que é um painel, e aí na hora de limpar, ele vê que fica mais fácil para ele pisar em cima. Ele pisa em cima, limpou, deixa bem limpinho, mas também já perdeu a garantia. Então não adianta, né? Você tem que ter uma qualificação no serviço que você está prestando. Senão, em vez de você fazer um serviço, você vai fazer um desserviço, né? Eu vou ler uma última pergunta aqui do Alexandre. A questão de manual de configuração do inversor. Ela é um manual intuitivo ou teria outros métodos para aprender a configurar o inversor? Não, o manual ele já é meio que autoexplicativo, assim. O inversor já tem um manual, certo? Você tem que ler o manual e seguir o manual. Acontece, assim, devido a esse monte de execuções que eu fiz, né? Quem configurava, quem configurava, quando eu trabalhava em outra empresa, também era eu, a maior parte do sistema. Então, assim, a gente pega muito bugzinho nos aplicativos, na comunicação. Então, acontece de ter coisa que o manual ele não especifica. Então, assim, qual a dica que eu dou? Compre equipamentos de empresas que possuem suporte técnico, certo? Você lê o manual, pesquisa, lê, às vezes, infelizmente, né, para alguns que não tem muita facilidade, os manuais, a maioria são em inglês. Então, assim, você tem que quebrar essa barreira. Se você não domina inglês, às vezes é mais difícil o outro idioma, mas idioma técnico, com o tempo você acaba pegando, né, de tanto ler artigo, mesmo que você não seja fluente. No meu caso, eu não sou tão fluente. Mas eu consigo ler um artigo tranquilo em inglês, consigo ler um datasheet, você não pode se embarrear, né? E hoje em dia não tem desculpa. Existe até aplicativo do Google, tradutor, que você passa a câmera no manual aqui em inglês, se você quiser ler, você lê em português. Então, assim, existe um manual, você segue ele, e para aquilo que você não conseguir ler com o manual, você vai e aciona o suporte. Entendeu? E por isso que é importante você ter o quê? Empresas que têm esse suporte. Geralmente tem que trabalhar com empresas ou o fornecedor que tem um suporte, né? No caso da distribuidora Sysys, ela tem um suporte muito bom, a Sol Energy aqui também tem um suporte muito bom, existe a Aula que tem um suporte bom também, que são distribuidoras, né? Mas também elas também têm um suporte dos fabricantes, da ABB no caso, o suporte da Frons, o suporte da Royal Miles, o suporte... Então procura equipamentos e empresas que têm isso aí também para te auxiliar, certo? E ler o manual, configurar, estudar realmente os manuais e lembrar disso, cada obra é uma obra, cada datasheet, cada modelo é uma coisa. Não ache que aquilo ali serve para aquele inversor, vai servir para todos, não é assim, certo? Pessoal, ainda tem duas perguntas, não sei se o Alan ainda pode responder. Pode arrochar aí. Vai ser só agora essas duas perguntas que faltam aqui, do Jorge Maurício e da Eliana. Tá, a questão é o seguinte, a instalação grid, certo? O pessoal está pagando imposto pela rede? É o seguinte, a instalação grid, você tem que lembrar o que é a sua tarifa hoje, né? A sua tarifa, como eu falei, é composta de TUG e TE, certo? Pela parte da energia e pela parte do fio, né? Fora os impostos. Então, hoje, a cada quilowatt que você consome, está embutida o consumo e a taxa do fio, né? Então, assim, hoje, você paga o que ainda? Na produção você produziu, você ainda vai pagar o que? O mínimo, né? O mínimo da rede, certo? Só que o mínimo da rede vai estar embutido lá com base no mínimo consumo. Se é uma casa monofásica, 30 kWh. Se é bifásica, 50 kWh. Se é trifásica, 100 kWh. Então, nesse consumo aí está embutido. Só que você concorda comigo, vamos analisar, isso aqui é meio ruim analisar pela ótica, né? Que a gente está acostumado a nunca
nunca analisar por esse lado, mas assim, vamos tentar entender, né? No caso hoje a nossa tarifa é monômio, no grupo B. Então a gente paga uma coisa só por quilowatt, né? Hora, uma tarifa só por quilowatt-hora, não levando em consideração as variações ao longo do dia. E você concorda que quando eu compenso, né? Hoje a gente compensa energia solar, o consumo, a produção da energia solar, eu estou compensando a tarifa, não estou compensando o que eu produzi de energia apenas, né? Então, está aqui o bolo todo, uma parte é TE, uma parte é TUG. Quando eu compenso, entre aspas, bem entre aspas, certo? Quando eu compenso energia para Enel, eu estou compensando de 1 para 1 hoje, né? Então, se ela me dá 1 kW, eu devolvo 1 kW. Só que quando eu produzo meu kilowatt, o que eu estou produzindo não é a tarifa toda, é só o TE. Então, teoricamente, eu estou usando a rede dela. Teoricamente, era para eu compensar apenas o TE e pagar o TUG. Só que eu não faço isso hoje, porque isso é tido como até uma isenção. Aí o que se discute hoje são as formas mais justas, tanto para ambos os lados, de se pagar isso ou não. Aí existe todo um questionamento, né? Por um lado, existem lobby de distribuidoras que tem prejuízo, existem um lobby de termoelétricas que estão tendo prejuízo por conta que a solar e a eólica está entrando muito, né, no mercado e está deixando de ser necessário, em alguns casos, a termo. E aí você tem grandes grupos com grandes investimentos em termoelétrica, né? Então, que ficam um pouco assustados, né? E vão perder ali o espaço, né? E então, toda essa discussão que é bom vocês acompanharem aí, procurem a ABGD, procurem que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída, a ABSolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar. Comecem a acompanhar, certo? Para vocês participarem dessas discussões aí, ver como que vai se solucionar isso. Mas esse todo esse lado, né? E assim, defendendo aqui o nosso lado do setor de energia solar, né? A solar, ela gera muitos benefícios, até para a própria distribuidora, né? Às vezes o cliente até chega para a gente e fala assim, Alan, a Enel não quer que, a distribuidora não quer que a energia solar cresça. Não, às vezes não é nem isso, certo? Porque, você concorda comigo que ela tem benefícios também. Se você está gerando energia solar, sua casa está aqui, você está gerando energia solar. Aí você joga o excedente para a rede. Esse excedente, às vezes, não chega nem na subestação dela de volta, não. Está aqui o seu vizinho está aqui. Na medida que o seu vizinho está aqui, você produziu excedente, vai para a rede, seu vizinho está demandando energia. Então vai para ele aqui a energia que excedeu. Então a Enel está vendendo energia logo no ponto de conexão. Você concorda comigo que na distribuição ela tinha perda. Ela está vendendo diretamente para o seu vizinho. Então ela não está fazendo perdas nessa venda, né? Então ela está lucrando também. Na medida que eu consumo a energia do sol, energia solar de dia, que eu já estou usando o equipamento ali, né? Já estou usando a energia solar assim que ela é produzida. E não estou usando a energia da rede. Então não estou usando o carregamento ali do transformador, né? Estou usando do meu, estou desafogando o transformador para ele. Então ela vai ter menos manutenção. Então, teoricamente, até acabaria mais um cliente ali, certo? Então, assim, são pontos também positivos que a solar traz. Quando eu gero muita energia solar, eu dependo menos das termos, certo? Que são energias mais caras e menos sustentáveis, né? Então, acaba que meu impacto de produzir energia solar vai impactar na tarifa ser mais barata, para o meu vizinho que nem usa energia solar, certo? Então, assim, tem que ter essa contrapartida. Aí existem estudos, discussões, que eu acredito que ainda vão rolar muito aí pela frente, né? Então, você paga parte pelo custo da rede, você paga isso ainda, mas você não paga tudo, né? E aí tem que acompanhar os estudos que estão sendo feitos, estão sendo realizados, ver até que ponto que realmente está sendo pago, que não é pago, né? E também tem que se entender que tem que se fazer também, eu acredito que deve-se ter incentivos, né, para solar, porque é uma energia que está renovável, sustentável, está trazendo empregos, está ajudando muito nesse momento de pandemia, não só a criar empregos, mas também a empresas reduzir custos. Tem determinados comércios que consomem tanta energia que o financiamento, mais o mínimo, fica mais barato que a conta que o cara paga. Então ele vai fazer o sistema e já vai ter economia no próximo mês. Se conseguir homologar tudo em um mês, ele instalar, ele vai ter já no próximo mês a economia dele. Entendeu? Então, assim, é bastante necessário que ainda se dê incentivos, né? Pelo menos eu acredito assim, que aí vai continuar gerando emprego, gerando renda, ajudar esse momento de pandemia que o país está passando, né? O mundo todo está passando. Então, eu acredito que a solar tem sido uma ferramenta muito boa de retomada de economia.
Agora a última pergunta, né, antes de a gente encerrar. A questão de fissuras, microfissuras na fabricação, ela é comum? Ela acontece, mas assim, em módulos de boa qualidade não é para ser comum, certo? Caminho de caracol aqui, ela perguntou. Pronto, as microfissuras, elas não é para ser comum. Por que não é para ser comum? Quando você tem um processo de fabricação dos módulos, depois que eles são fabricados, eles são testados no teste de eletroluminescência, um dos testes, certo? Tem um teste lá que ele faz para ver qual é a potência que aquele módulo realmente produz e classificar ele na potência, e tem um teste que ele faz para saber se a qualidade da célula, se tem microfissura ou não, certo? E aí, quando ele sai desse teste, é para ele não ter, certo? Essa microfissura. Então, até quando você for acionar a garantia, aquele módulo não tinha microfissura, ele tem isso registrado no fabricante, certo? Não é para ter microfissura. Aí você reclama depois e ia fazer esse teste e vai ver que tem microfissura. Então, qual é a argumentação do fabricante? Erro de execução. Entendeu? Até um seguro para o fabricante. É uma segurança para o fabricante. Então, fabricantes bons vão ter uma qualidade, um rigor de qualidade muito maior. Então, não é comum você ter microfissura em módulos de qualidade, não. Mas existem, como você tem em outras áreas também, equipamentos de todo valor de tipo, né? De boa qualidade, baixa qualidade. Então, você pode ter alguns que tenham. E, às vezes, essa é a diferença de utilizar, né, equipamentos de boa qualidade, má qualidade, conhecer, né, os equipamentos, não apenas comprar porque é mais barato, saber ter esse conhecimento técnico, né, entender essa questão de microfissuras, entender a execução. Também concorda comigo que mesmo que eu tenha um módulo muito bom, o melhor módulo do mercado, mas minha equipe de execução de serviço não é qualificada, aí ele pisa no módulo. O que adiantou meu módulo ser bom? Ele vai ter microfissura, entendeu? O que adiantou usar o melhor inversor? Ele vai ter ele vai ter uma falha na conexão, pode gerar incêndio. Então, não é só o equipamento em si, é saber o que fazer com esse equipamento, é ter qualificação para fazer isso. Pronto, pessoal, as perguntas elas estão encerradas, né? Só me resta agora agradecer a participação de todos os alunos, certo? Eu acho que teve uma adesão bem grande de alunos, e agradecer a participação, né? Essa colaboração da Mariel Engenharia, do Alan e do Renan, tá? E eu espero que a gente possa ter novas oportunidades de fazer outros webinars. Pode ser mudar um pouco o tema, mas sendo relacionado com energia fotovoltaica, né? Muito obrigado a todos. Obrigado, Alan e Renan. Agradeço também o convite aí do Juliano, né, da Unifanol também, aí, em nome aí da Mariel Engenharia. E a gente fica à disposição também, caso quiserem tirar dúvidas também. Eu abri agora meu perfil no Instagram para também divulgar um pouco esses conhecimentos, para tentar ajudar o mercado a melhorar um pouco mais a qualidade, né? Se quiser lá dar uma olhadinha, é alanbatista.eng, .ng, né? E tem o Instagram da Mariel Engenharia, tem o canal no YouTube também, a gente vai estar gerando conteúdo lá também, se vocês quiserem acompanhar, certo? E a gente fica à disposição também, qualquer coisa é só falar com a gente e a gente troca uma ideia. Esqueci de divulgar. Semana que vem, pessoal, na terça-feira, vai ter um outro webinar relacionado com energia fotovoltaica, tá? Só que é a questão de certificação de inversores para microgeração. Vai ser com o professor Fernando Luiz Marcelo Antunes. Então, na terça-feira que vem vai ter outro webinar, tá certo? Aí ainda vai ser feita a divulgação e a página para inscrição. Não sei se já estava junto dessa agora. Tá bom? Então, sem mais delongas, boa noite, pessoal. Abraço, boa semana. E até terça-feira que vem, para quem for participar. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite.